anterior. Na aula anterior foi falado um pouco acerca da história, né, que o livro de Apocalipse, na realidade, o contexto que ele foi escrito. E nós sabemos que a mensagem de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra foi anunciar acerca do reino dos céus, anunciar a sua palavra, né? Ele veio aí abrir a salvação para que todo, né, coração que cresce nele fosse salvo através do seu amor e através da sua obra redentora. E aí o que nós percebemos aí? Que Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele cumpriu o propósito dele, né? Ele ensinou, ele veio fazer, ele veio ensinar, como nos atesta isso lá em Atos dos Apóstolos. E agora nós vamos perceber Jesus, né, ter cumprido o seu ministério. Ele delega agora essa missão, essa função, para que a igreja pudesse dar continuidade. Então a igreja, ela deu a sequência naquilo que Jesus Cristo começou. E aí a igreja primitiva, ela vai avançando, a igreja primitiva, ela vai se fundamentando, a igreja primitiva, ela vai tendo uma ascensão, no sentido de ter uma propagação do Evangelho. O Evangelho vai chegar, né, a vários povos, a várias pessoas, e assim o reino dos céus aqui na terra vai tomando uma proporção cada vez maior. E aí na aula anterior foi falado acerca do contexto que veio essa revelação dada ao apóstolo João na ilha de Patmos, acerca daquela grande perseguição. A primeira perseguição, ela vai começar ali com Nero, né, 54 anos depois de Cristo. Nero era um imperador muito carrasco, e nós vamos perceber que no reinado de Nero, Jerusalém, ela é Roma, na realidade ela é sitiada, né, colocado fogo em Roma. E aí Nero, ele vai culpar, né, os cristãos da época por aquele ato. E aí a gente vai começar a perceber uma perseguição muito ferrenha, né, acerca da igreja do Senhor. Nós vamos começar a perceber aí uma perseguição onde vários cristãos foram mortos. Nós vamos perceber aí vários cristãos sendo lançados ali naqueles espetáculos da arena para serem mortos, né, cristãos aí, sua história, ela vai nos relatar vários cristãos aí sendo colocado piches nele, e ele sendo colocado fogo para poder iluminar ali a cidade. Então nós vamos perceber ali uma grande perseguição em relação à igreja do Senhor ali no período do Império Romano. Aí logo depois de Nero, passa-se alguns anos, vem outro imperador chamado Domiciano. E aí a gente vai perceber que esse imperador, ele vem com uma titulação um pouco diferenciada de Nero. Ele ali se intitula como Senhor e Deus, e ele coloca essa imposição para que as pessoas pudessem chamar ele de Senhor e Deus. E aí a gente vai perceber ele continuando essa perseguição, e aí nós vamos ver no decorrer da história que chega até em João, chega até o apóstolo João. E como ali uma ação ferrenha de perseguição, João ele é lançado numa ilha, né, na ilha de Patmos, aonde um homem achou que tinha ali acabado, ali tinha minado o Evangelho do Senhor, tinha ali colocado um ponto final na vida de João. E na realidade, quando o inimigo, ele projeta algo na vida do homem, nós percebemos isso claramente no livro de Apocalipse. Nós vamos perceber, enquanto uma porta humana se fecha, nós vamos perceber uma grande porta espiritual se abrindo. E essa porta espiritual é relacionado às revelações, né, que o próprio Senhor deu a João, né, naquela ilha de Patmos. E aí foi lido lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 19, acerca do que seria tratado nesse livro. E a gente vai perceber que, observando a palavra de Deus, o Senhor já havia começado a falar lá no Antigo Testamento acerca do que estava para acontecer. Nós vamos ver aí o profeta Ezequiel, nós vamos ver aí o profeta Daniel, né, com essas revelações futurísticas, e que a gente vai perceber que no livro de Apocalipse, as revelações que também são dadas a João, nós vamos perceber que elas se casam. Na realidade, elas vão ter uma coerência,
ou seja, elas vão se completar daquilo que começou lá no Antigo Testamento. E aí, a gente vai perceber o que está escrito: escreve o que tens visto, as que são e as que depois hão de acontecer. Ou seja, as revelações, né, acerca do que estava para acontecer. E aí nós vimos essa revelação que foi dada a João, não foi estudado no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e logo em seguida nós vamos perceber uma mensagem, uma visão que o Senhor dá das 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, né? Que na realidade cada igreja da Ásia, elas vão representar um período que a igreja estava vivendo, ou melhor dizendo, um estado espiritual que as igrejas estavam vivendo. Sara, por favor, próximo slide. Depois a gente vai voltar um pouco nesse. E os objetivos, irmãos, daquelas 7 cartas, né, aquelas 7 igrejas da Ásia, ela tem ali esses objetivos: objetivo de instruir, objetivo de advertir e principalmente o objetivo de edificar. Então o livro de Apocalipse para nós, na realidade, ele é uma bênção, como tudo que está escrito na palavra de Deus. Às vezes as pessoas, elas têm ali muito receio, né, ou ficam apreensivas em estudar, né, aquilo que vai acontecer, e na realidade nós vamos perceber que é um livro que vai nos dar instrução e vai nos advertir e por fim vai nos dar uma esperança daquilo que vai acontecer com a igreja, aquilo que vai acontecer com o mundo espiritual e aquilo que vai acontecer com esse mundo, com as pessoas que aqui estão, que ainda não, né, reconciliaram ou que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, essa revelação de Jesus, né, no livro de Apocalipse, ela vai revelar um amor, ela vai revelar um sentimento de anelo, né, que foi aquilo que foi falado acerca das 7 igrejas, do que cada igreja estava passando e das orientações pertinentes que Jesus, através daquela revelação, estava dando a João, né, a cada momento da igreja de Laodiceia, a cada momento da igreja de Éfeso, a cada momento da igreja ali de Filadélfia. Nós vamos perceber um determinado momento. E cada momento que essas igrejas estavam vivenciando, na realidade era o próprio Jesus dando instrução, advertindo e edificando, né? Dando a ideia da revelação sobre o seu amor e sobre o seu anelo, e aquilo que ele repelia, aquilo que ele condenava, né? Então essas cartas designadas a essas igrejas, na realidade eram orientações para que nós pudéssemos hoje aqui no século 21 ter essas revelações e saber o que é pertinente e aquilo que não é pertinente para nós seguirmos. Nós vamos perceber também no livro de Apocalipse acerca da consequência da desobediência e acerca da consequência, né, de vivermos uma vida com Deus, que é, no caso, a recompensa. Então, as cartas que foram designadas à Ásia, nós vamos perceber cada situação, cada igreja sendo avaliada de um jeito, e o próprio Jesus, né, delegando ali uma sentença, delegando ali o que iria acontecer com aquelas igrejas. Então nós vamos perceber essas consequências da desobediência e também acerca da recompensa, né? E também vamos perceber acerca da revelação espiritual e a fidelidade de Jesus para com o seu povo, para com a sua igreja. Foi dito também alguns pontos que foram abordados sobre o que Jesus aprova, o que Jesus reprova. Sara, lê para mim que não está aparecendo aqui não. Como Jesus recompensa as igrejas. Ou seja, como Jesus ele vai recompensar as igrejas que mantiveram ali, embasadas na palavra de Deus. Como que seria essa recompensa, por fim? Como Jesus castiga as igrejas. E como também viria o juízo sobre essas igrejas. Então a aula passada, né, fiz aí apenas um pequeno preâmbulo de tudo aquilo que foi abordado com muita riqueza, né, que está até gravado, depois os irmãos podem, né, até visualizar novamente na hora que for estudar acerca da palavra. E hoje, irmãos, nós vamos entrar aqui no capítulo 4. E eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Louvado seja Deus nesse capítulo 4, que vai dizer bem assim. Os irmãos podem permanecer sentados. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz
que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças.
e ouvia toda criatura que estava no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Irmãos, nós acabamos de ler o capítulo 4 e o capítulo 5, que na realidade essa revelação ela vai mostrar acerca da grandeza, da majestade, do poder de Deus lá no alto dos céus, no trono do Senhor. Nós vamos perceber, Sara, volta para mim aquela outro slide, esse slide aí. Quando Deus, o Espírito Santo, ele deu essa revelação a João, e isso foi lido aqui no capítulo 1, quando João teve essa revelação, e ele vai virar, e ele vai declarar lá no versículo 12 do capítulo 1, que ele viu 7 castiçais de ouro, e na realidade esses 7 castiçais de ouro que estão ali ao redor, são as 7 igrejas da Ásia, que estão ao redor. Então João, ele vai ver um homem, que ele, na realidade esse homem ele era o próprio Senhor, e ele vai ver ele no meio desses 7 castiçais, que vai representar as igrejas, e o que está ali na sua mão direita, as 7 estrelas, elas vão designar, simbolicamente representar esses 7 anjos, esses 7 pastores que estarão ali conduzindo o povo nessas igrejas. E aí, quando passa dessas visões acerca das igrejas da Ásia, nós vamos entrar nesse capítulo 4. E antes da gente entrar nesse capítulo 4, a gente precisa fazer aqui um apontamento, porque o capítulo 4 e o capítulo 5, eles vão falar acerca da majestade de Deus lá no alto dos céus, em seu trono. E quando a gente vai entrar lá, quando na próxima aula vai entrar lá no capítulo 6, nós vamos perceber que os selos eles serão abertos. E quando esses selos eles forem abertos, nós vamos perceber que já é uma sentença da ira de Deus, já é do juízo de Deus acerca desse mundo, que é o envio desses cavaleiros, que vai trazer a morte, que vai trazer a peste, que vai trazer a fome e vários danos à humanidade. Então, alguns historiadores ou algumas linhas teológicas, elas vão declarar que entre o capítulo 4 até chegar ao capítulo 6, nós vamos perceber aí um evento que vai acontecer em relação à igreja do Senhor, que é acerca do arrebatamento da igreja do Senhor. Então nós que temos aí uma tendência que acreditamos nessa pré-tribulação, que a igreja ela vai ser arrebatada antes dessa tribulação, ou seja, antes desses selos serem abertos, que é o envio desses cavaleiros, nós vamos perceber que a igreja ela já estará ao lado do Senhor, ela já vai ter sido arrebatada pelo próprio Deus. Sara, passa para mim o próximo slide. E aí nós vamos perceber que quando a gente trata desse arrebatamento da igreja, nós vamos perceber Deus com o seu plano divino, que ele já havia anunciado para a igreja, que antes que isso acontecesse, o Senhor iria livrar a igreja da ira o quê? Futura. Vamos abrir comigo lá em 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Pode ler, pastor? Por favor. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Mais uma vez, irmã Carla, por favor. E esperar dos céus a seu Filho Jesus,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Outro, abre para nós, por gentileza, em Apocalipse 3, versículo 10. O Senhor está designando nessa palavra que o pastor acabou de ler, é a carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, que é o modelo a qual nós devemos seguir. E aí o versículo foi dito, como que a igreja guardou a palavra, né, dessa paciência, daquilo que foi escrito. O próprio Deus também iria nos guardar da tentação que haveria de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam nela. O versículo que a irmã Carmen leu, que o pastor leu, nós vamos perceber que esses dois versículos eles se completam no que se diz respeito à proteção divina em relação ao seu povo, em relação daquilo que estaria por vir acerca, né, da abertura desses selos que será estudado no capítulo 6. Então, outro abra para mim, lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 16 e o versículo 17, por favor. 4, 16 e 17. Isso. Tá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós percebemos aí que tudo indica que esse arrebatamento será nesse período, né? Antes da abertura dos selos, que é o envio dos cavaleiros aqui sobre a terra. Então a gente percebe que esse arrebatamento, primeiro os mortos que morreram em Cristo serão arrebatados, e logo em seguida a igreja do Senhor será arrebatada, e ali haverá um encontro com o noivo, e esse noivo é Jesus Cristo. Outro, abre para nós aí, por favor, lá em 1 Tessalonicenses 5:9, e outro lá em João capítulo 14, versículo 13. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber-nos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o Senhor não nos destinou para essa ira. Ou seja, nós percebemos aí essa proteção acerca do que está por vir em relação à igreja do Senhor. João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estejais vós também, ou seja, é uma promessa que Jesus está falando sobre esse lugar, né, que ele iria preparar, que já estava preparado, que já está preparado para a igreja do Senhor. Então esse lugar é para onde a igreja do Senhor vai, né, que é na Nova Jerusalém. Então nós percebemos que a ideia desse arrebatamento da igreja, essa ideia nos mostra um grande livramento da parte do Senhor sobre essa grande ira que irá se manifestar acerca do anticristo, acerca daquilo que está por vir, do derramamento, né, das 7 taças da ira de Deus. Então nós vamos perceber o Senhor, né, com a palavra de proteção, cumprindo essa palavra de proteção na igreja, e a igreja não estará mais aqui nessa terra, mas a igreja estará com o Senhor. E se a gente perceber, a partir do capítulo 4, capítulo 5 até o capítulo 19, nós vamos perceber que nessa referência aí de Apocalipse 19:7, nós vamos perceber a igreja não sendo mais tratada como igreja, mas nós vamos ver a igreja sendo tratada como esposa.
Vamos ler aí, abra comigo Apocalipse 19, versículo 7. Pode ser? Por favor. Regozijemo-nos nós. Não, regozijemo-nos. Vamos alegrarmos e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se acordou. Ou seja, nós já estamos vendo acerca do fim de todas as coisas, o Senhor já fazendo uma revelação acerca da igreja, já chamando a igreja de noiva. Então nós vamos perceber aí a partir do capítulo 4, 5, 6 até o 19, não havendo mais esse nome igreja, né? Quando tratando-se de algo que seja terreno, da igreja aqui na terra. Mas nós vamos ver, nós vamos perceber a igreja já sendo tratada como algo celestial, já fazendo parte do reino dos céus, já estando com o Senhor por aquilo que haveria de vir sobre toda a terra. Sara, vê para mim a referência que está nesse slide, depois dessa referência de Apocalipse 19, 7. Apocalipse 22, versículo 16. Alguém lê, por favor, Apocalipse 22, nós já vamos perceber que são as admoestações, né, finais para a igreja do Senhor. E aí é citado novamente esse termo igreja. Alguém lê, por favor? Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22? Apocalipse 22, 16, né? 16? Aham. Essa referência mesmo, né, Sara? Isso, perfeito. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, testificação à igreja, aquilo que estava para acontecer e que na realidade vai acontecer através dessas revelações. E aí, irmãos, quando a gente vai agora ler esse capítulo 4, nós vamos perceber o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Então, essa grandeza, aqui no capítulo 4, nós vamos perceber João em espírito, observando que o próprio Espírito estava a lhe mostrar acerca da grandeza, né, da majestade do Todo-Poderoso. E aqui ele começa a elencar aquilo que ele estava vendo, da grandeza, da semelhança de pedras preciosas, que era acerca do trono, daquilo que estava saindo do trono de Deus. E aí o versículo 4, ele vai dizer assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Sara, passa para mim, por favor. Irmãos, essa ideia que fala acerca do que estava ali ao redor do trono, João tem a visão acerca da majestade do próprio Deus assentado no seu trono, e ele começa a perceber que ao redor do trono tem esses 24 anciãos, né? 12 de um lado, 12 do outro. E aí os estudos, eles vão apontar que esses 24 anciãos, ele na realidade é uma representação do povo de Deus nas duas eras. E quando nós falamos de eras, nós estamos falando de dois tempos. Nós estamos falando do tempo do Antigo Testamento, que nós vamos perceber aí uma nação que era representando o povo de Deus, que era Israel. E nós vamos perceber no Novo Testamento, né, a consequência da escolha desse povo, que é o início da igreja primitiva. Então esses 24 anciãos, na realidade, eles vão representar simbolicamente o povo de Deus nos dois tempos, antes de Jesus
e depois de Jesus. E aí a gente pode fazer uma referência, né, acerca das 12 tribos de Israel com as 12, com outros 12 que é do Novo Testamento, que vai representar aí a igreja primitiva, na figura dos discípulos, na figura dos apóstolos. Então nós vamos perceber que estes anciãos que estão ali em volta desse trono, na realidade vai representar o povo de Deus aqui na face da terra, né? No Antigo Testamento, Israel, que foi a nação escolhida pelo próprio Deus para dar sequência aí numa linhagem espiritual, e no Novo Testamento nós vamos perceber a igreja, aonde Cristo veio, abriu, louvado seja Deus, o caminho para o reino dos céus, forma, né, chama discípulos, instrui esses discípulos, e os discípulos agora vão ali dar sequência na obra do Senhor. E à medida que esses discípulos vão avançando, eles também vão fazendo discípulos, e aí a igreja passa a fundamentar a sua fé na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? Ela era aquilo que o próprio Cristo havia ensinado, havia declarado, havia fundamentado enquanto ele esteve aqui na face da terra. Vamos ler comigo ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e outro abre para mim 1 Pedro 5, 4. Porque eu desisto por ocupar toda a proveita, mas apesar de tudo é proveitosa, diz a promessa da vida presente da criada divina. 1 Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então nós estamos falando de algo glorioso. Nós estamos falando de uma representação acerca daqueles que venceram e acerca daqueles que irão vencer, que no caso é a igreja. Porque haverá esse cumprimento dessa promessa quando a igreja já estará com o Senhor lá no alto dos céus, na Nova Jerusalém. Então a gente percebe o que? Essa visão gloriosa do que estava ali ao redor desse trono de majestade. E aí o versículo 5 ele vai dizer assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Sara, passa por favor. Então, na realidade, perceba comigo, temos ali o trono do Senhor, né, nessa imagem, né, que vai simbolizar aquilo, né, que João, né, na realidade é um desenho, né, daquilo que o homem, em seu conhecimento, né, conseguiu colocar acerca dessa imagem. E nós vamos perceber o trono com toda a sua grandeza, esse trono mostrando aí esse arco, que mostra acerca de uma perfeição, que é a misericórdia de Deus. Mas no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 5, vai dizer que desse trono saem relâmpagos. Ou seja, estamos falando da misericórdia de Deus, mas estamos falando agora do juízo de Deus, né, do que estava para acontecer quando começassem a ser abertos esses selos. Então nós vamos perceber esses 24 anciãos do lado, e nós vamos perceber essas lâmpadas de fogo diante do trono. E essas lâmpadas de fogo, na realidade, vão representar os 7 Espíritos de Deus, que também foi dito aqui em Apocalipse capítulo 1, lá no versículo 4, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, na realidade, esses 7 Espíritos, que é representado por essas 7 lâmpadas de fogo, que estão ali diante do trono de Deus, vão representar a presença plena, a perfeição e a atuação do Espírito Santo. E aí, nós lemos essa mesma referência, né, no encontro passado de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz, alguém lê, por favor? Ou seja, são os 7 Espíritos que estão elencados e que fazem parte, na realidade, dos atributos de Deus, que fazem parte da personalidade divina.
Então nós vamos perceber que essa grandeza é a visão que João tem acerca do trono do Senhor. E aí o versículo 6 vai dizer assim: e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Olha só, irmãos, quando a gente vai falar acerca desse mar de vidro semelhante ao cristal, isso na realidade está nos mostrando que tudo aquilo que vem da majestade de Deus é algo puro, é algo verdadeiro, é algo que é transparente, é diferente daquilo que nós estamos vendo aqui no mundo. Quando a gente observa aí homens fazendo coisas erradas e ali colocando, escondendo, e quando vem a luz daqui a pouco é revelado. Não, nós estamos percebendo aqui João tendo essa revelação acerca do que é perfeito, do mar de cristal. O que é um mar de cristal? Se a gente conseguisse observar com o nosso entendimento, é aquilo que é transparente, que você vai ver o que está depois, que você não vai enxergar nada de impureza, que você não vai enxergar nada de algo que esteja aí em contraponto, ou até mesmo algo que esteja contrário àquilo que o próprio Deus havia ensinado, o próprio Jesus havia ensinado enquanto ele esteve aqui na terra. E diferentemente da orientação que Jesus nos dá através do apóstolo Paulo na igreja dos Filipenses, quando ele declara lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele nos dá indícios daquilo que já estava nos céus. E aí eu queria que você abrisse Filipenses 4, versículo 8. Quem ler, quem achar pode ler, por favor. Filipenses 4, 8. Pode ler, pastor? Por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, nós vamos perceber o apóstolo Paulo, dando orientações à igreja de Filipe, para que o que pudesse ocupar o pensamento deles fosse algo verdadeiro, puro, respeitável. Ou seja, nós vamos perceber que são qualidades que a gente percebe nesse versículo aqui, semelhante ao cristal, ou seja, algo puro, algo verdadeiro, algo que dá a ideia de que não há ali uma inclinação ao erro, ou seja, a majestade, a grandeza desse Deus Todo-Poderoso é aquilo que João tem acerca dessa visão. E aí, o versículo 6 continua. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Sara, passa por favor. Nós vamos perceber essa imagem, que é o que estava diante ali do trono do Senhor daquela imagem, e nós vamos perceber, irmãos, que nesses versículos 6, no versículo 7, que vai falar acerca das características desses 4 seres viventes, na realidade, esses versículos, eles só vão mostrar acerca da criação de Deus. Vão mostrar que diante da majestade, toda a criação de Deus aqui na terra, ela vai se prostrar e ela vai adorar ao Deus Todo-Poderoso. E aí, o versículo 8, ele vai dizer assim: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
esse versículo 8, na realidade, eles vão fazer 3 apontamentos acerca dessa majestade desse Deus Todo-Poderoso. O primeiro apontamento, ele vai declarar que ele é santo, santo. Ou seja, esses seres viventes que estavam fazendo essas declarações, eles estavam na realidade declarando que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele era um Deus perfeito, que nele estava toda a perfeição. E aí ele vai dizer ainda: santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Na realidade, esses 4 seres viventes estão declarando que o nosso Deus, ele na realidade é um Deus o quê? Onipotente. Ou seja, ele possui todo o poder, ele tem todo o poder, dele que sai todo o poder. Sobre ele é constituído de todo o poder que há no universo. Então esses seres estão declarando que Deus, ele é um ser o quê? Onipotente. E aí ele continua a dizer que era, e que é, e que há de vir. Nós vamos perceber aqui uma ação, desses seres declarando que o nosso Deus, ele é um Deus o quê? Eterno. É um Deus que é de geração em geração. Abra comigo aí Colossenses capítulo 1, versículo 16 até o versículo 17. Capítulo 1. Porque dele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós percebemos que tudo subsiste em Deus. Ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas. Então, na realidade, quando Deus dá essa revelação para João, daquilo que estava ali nos céus, ele estava mostrando a grandeza da majestade divina, que todos os seres, a sua criação, tanto a criação humana quanto a criação espiritual, todos estavam com o mesmo propósito. E que propósito era esse? De declarar: santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então nós vamos perceber os céus se dobrando, os céus reconhecendo, os céus atribuindo a Deus a criação de todas as coisas. Então nessa revelação acerca do trono, na realidade vai nos mostrar, e o que está aqui são estudos de acordo com a nossa compreensão, que a gente consegue contemplar. Agora imagina João, a grandeza daquilo que ele viu acerca dessas revelações, acerca do que cada um simbolizava, acerca de fato dessa grandeza, dessa revelação divina. Irmãos, é para lá que nós vamos, é para lá que a igreja do Senhor está se preparando. É para lá que a igreja, de acordo com as admoestações que foram feitas às igrejas da Ásia, daquilo que devemos e daquilo que não devemos fazer, daquilo que nós devemos abandonar, daquilo que nós devemos continuar a fazer para sermos aprovados pelo Senhor, para que o dia que houver esse grande arrebatamento, nós estaremos com o Senhor nessas bodas, as bodas do Cordeiro. A noiva se encontrará com o seu noivo, a noiva estará ataviada. E o que é estar ataviada? É a noiva preparada, adornada, vestida, com roupas, não mais corruptíveis, mas roupas ali, teremos um corpo glorioso. Ou seja, irmãos, é isso que João relatou, e é isso que em breve nós como igreja, nós não vamos relatar, mas nós como igreja vamos vivenciar. Os nossos olhos verão, participaremos dessa glória, desse lugar que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes, mas só haverá gozo
paz e alegria. Então, irmãos, se nós pudéssemos dizer, e vamos dizer, e vamos continuar dizendo, vale a pena nós continuarmos servindo o Senhor, para que um dia nós possamos estar juntos com esses seres espirituais, declarando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande dominador, o grande Deus, nele subsiste todas as coisas. Amém? Aí o versículo 9 vai continuar: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então nós vamos perceber aqui a criação divina, enaltecendo ali os atributos de Deus, acerca dessa majestade, acerca daquilo dessa visão, daquilo que essa visão estava mostrando, daquilo que ela estava ali transparecendo para João, acerca daquela revelação. Amém? E aí, nós vamos entrar aqui agora no capítulo 5. Então, o que é o capítulo 5? Nós vamos perceber que o capítulo 4 é uma visão dos céus, é uma visão que João colocou com o seu entendimento instruído pelo Espírito de Deus. Nós vamos perceber dessa majestade, dessa glória, desse mover. Nós vamos perceber agora o capítulo 5, um desdobramento do que estava para acontecer. Irmãos, e o que estava para acontecer? Aquilo que é o objetivo das revelações, acerca do juízo de Deus sobre a terra. E aí começamos o capítulo 5, versículo 1, que diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então nós vamos perceber na realidade esse livro, esse rolo, que na realidade vai conter a revelação do que Deus determinou para o mundo, para a humanidade e para a sua igreja. Na realidade nós vamos perceber o que Deus já havia determinado, E aí a gente vai perceber agora que quem é digno de dar sequência a esse fim, quem é digno de dar essa continuidade. E aí a gente vai perceber que houve esse questionamento: quem é digno de abrir? Quem é digno de abrir esse livro e de desatar os seus selos? Aí o versículo 3 vai declarar: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Nós vamos perceber, irmãos, que toda a grandeza do que o homem foi na terra, de toda a criação espiritual de Deus, de todos os arcanjos, querubins, anjos, tudo que foi criado pelo próprio Deus, sobre a criação aqui divina na terra, homens poderosos, homens com grandezas, homens com postos, homem com isso, com aquilo, nada e ninguém tinha essa capacidade. E aí a gente vai perceber no versículo 4 que João estava chorando muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Na realidade nós vamos perceber que João chora, porque sabe que se não for achada nenhuma pessoa digna de abrir o livro, o propósito de Deus de juízo e de bênção para o mundo permanecerá sem cumprimento. Nesse livro, nesse rolo, estava para acontecer, ao ser aberto, o que viria da ira do juízo de Deus. Então quem poderia abrir esse livro? E aí a gente vai perceber a resposta
que acontece aqui no capítulo 5, um dos anciãos dizendo: não chores, eis aqui um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, irmãos, nós vamos perceber, né, que esse ancião vira para João e declara para João: olha, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele está falando acerca de Jesus, está falando acerca de sua origem, está falando acerca dessa origem, né, que ele é o leão da tribo de Judá, esse leão que vai manter o seu reinado para sempre, que vai triunfar para sempre. Sandra, passa para mim, depois a gente volta nesse, que vai representar esse triunfo, esse reino eterno. Alguém abre para mim lá em Gênesis 49, versículo 9 e 10, e outro abre para mim em Isaías 11, versículo 1 e versículo 10, por favor. Isso, pastor, por favor. Judá é o leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurvastes e deitastes como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredrará de Judá, nem o legislador dentre os pés, nem de seus pés, até que venha Sidom, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, nós estamos falando aí da raiz de Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá, né, que veio da descendência de Davi. Olha o que está escrito lá em Isaías 11, o versículo 1 e 10. Quem achou pode ler, por favor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 10, sabe? Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Ou seja, nós estamos vendo este ancião dando uma declaração para João que esse leão da tribo de Judá, ele seria digno de abrir esse livro. Ou seja, Jesus, com seu sacrifício, que nós vamos perceber que primeiro, nós vamos perceber que o ancião fala do leão, mas quando João vai se virar, ele na realidade vai ver como um cordeiro ali, né, na condição de ter sido morto. Então nós vamos perceber aí esse paralelo, essas duas figuras que vão se completar, que ele representa o leão, que o seu reino é um reino eterno, aonde houve o triunfo, mas nós vamos perceber também a característica do cordeiro, ou seja, só poderia dar essa sequência Jesus, porque ele que morreu naquela cruz do Calvário. Então esse ato de poder abrir o livro e de dar a sequência nas revelações divinas, somente Jesus, ele era digno de abrir este livro. E olha o que vai dizer aqui, no versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Sara, volta a imagem para mim, por favor. Então nós vamos perceber esse ancião falando acerca do leão, e quando João vai olhar, ele vai perceber e ele vê um cordeiro como havia sido morto. E essa, na realidade, dessa ideia desse cordeiro, é um símbolo, né, que representa Jesus Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aí nós temos até um parâmetro em relação a isso, sabe? Passa para mim o próximo slide e o outro, esse cordeiro, na realidade, ele representa Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto, que foi imolado, né? O cordeiro que morreu, né? Morreu e na realidade ressuscitou como um leão, porque houve ali um triunfo sobre a morte. E nós vamos perceber uma representação simbólica desde lá do Antigo Testamento, que um cordeiro, ele foi suficiente
para substituir uma pessoa. Vamos ler lá Gênesis capítulo 22, versículo 9 até o versículo 13? Quem achar pode ler, por favor. Gênesis 22, versículo 9 ao 13. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no nado. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, irmãos, nós vamos perceber que, através da vida de Abraão, é que Deus constituiu a sua nação. Fez uma promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 12. E através de Abraão sairia uma grande nação. E aí nós vamos perceber agora nesse contexto uma promessa que havia se cumprido na vida de Abraão, e o Senhor pedindo que Abraão, ordenou que Abraão sacrificasse o seu filho para ele. E Abraão, ali pela fé, vai para o Monte Moriá, faz todo aquele preparo, e quando vai para consumar o ato, na realidade nós vamos perceber o que? O Senhor ordenando que ele parasse. Na realidade, esse carneiro, esse cordeiro, ele já era uma tipificação do que iria acontecer com Jesus Cristo. Então nós vamos perceber um cordeiro suficiente para uma pessoa. E aí nós vamos na sequência da história de Israel, e nós vamos perceber que lá em Êxodo 12, essa mesma história se repete, mas agora não vamos perceber apenas para uma pessoa capaz de substituir, mas nós vamos perceber esse sangue desse cordeiro capaz de substituir ali uma família, quer seja grande ou uma família pequena. Abra para mim Êxodo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quanto eu feri a terra do Egito. Ou seja, nós vamos perceber aqui em Êxodo 12, o próprio Deus dando orientação ao seu povo que era para ser feito, que seria ali a última praga enviada ao Egito. E ali ele dá essa orientação para que fosse feito como esse cordeiro. O cordeiro deveria ser ali, cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do seu sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta das casas em que eu comerem. E naquela noite, o versículo 8 diz: comerão a carne assada no fogo, nem os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Aí o versículo 12 vai declarar assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então nós vamos perceber esse cordeiro aqui. O povo vivendo uma escravidão, o povo vivendo ali um jugo, e nós vamos perceber a mão do Senhor agindo para o seu povo, dando ordem que o cordeiro fosse morto, que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais. Isso seria posteriormente comemorado como a Páscoa, que no Antigo Testamento simbolizava o livramento, o livramento de Deus. Que aí no Novo Testamento ele também vem tipificado pelo Cordeiro no Novo Testamento. E quem é o Cordeiro do Novo Testamento? Jesus Cristo. E aí a gente vai perceber
em Gênesis 22, nós vamos perceber um cordeiro suficiente para uma pessoa. Em Êxodo 12, nós vamos perceber um cordeiro suficiente para uma família ou para um povo, que ali é a representação de Israel. E agora lá em João 29, nós vamos perceber o cordeiro, que é Jesus Cristo, em total perfeição e suficiente para morrer por toda a humanidade, por todo o mundo. Alguém abre, por favor, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos perceber aí, Jesus cumprindo essa missão, e digno agora de dar sequência às revelações que foi dada a João. Ele vai dar essa sequência, vai abrir esse livro, vai abrir este rolo, e quando abre-se esse rolo, nós vamos ver os 7 selos sendo ali abertos, e aí começando a grande perseguição desse mundo, as grandes tragédias, as grandes ações do adversário sobre este mundo. E aí continua, que sobre ele estavam os 7 espíritos, nós já falamos sobre isso, E aí o versículo 7 vai dizer: E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então a gente vai perceber aqui agora uma outra ação. Esses 24 anciãos, com esses 4 animais que estavam ali, todos diante do cordeiro, eles estavam com as salvas. Essas salvas são taças cheias de ouro, e de incenso, que simbolizava as orações dos santos. E aí eu quero que você abra para mim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. E outro abre para mim, Salmo 141, versos 2. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, tempos difíceis, e a igreja, quem crê no Evangelho declarando Maranata, Maranata, ora o quê? Vem, ora vem, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito aquilo que é do teu reino sobre as nossas vidas, E aí na realidade nós vamos perceber nessas taças, as orações dos santos. Então, irmão, sabe o que a gente consegue perceber? Que na realidade, quando a gente faz uma oração, a oração ela tem uma consideração, como se fosse um poder, na realidade cumulativo. Na realidade nós estamos orando, nós estamos enchendo essas taças de orações. Às vezes, poxa, a gente está orando pela nossa família, às vezes está orando por alguma pessoa, e na realidade estas orações estão diante do trono do Todo-Poderoso. Elas estão diante de Deus. Então fica aqui uma ação para a igreja, para não desistirmos de orar, de intercedermos, de entendermos que a missão da igreja, enquanto Jesus não volta, é pregarmos esse evangelho, como vai dizer logo depois, pessoas que são compradas pelo sangue de Jesus e que são levadas até Deus. A missão da igreja, enquanto não cessou, enquanto Jesus Cristo não voltou, a missão da igreja é essa: é orar, é interceder, é evangelizar, é dizer que Jesus Cristo nasceu, que Ele, louvado seja Deus, morreu naquela cruz, e que Ele ressuscitou, e que Ele foi assunto ao céu, e daqui a pouco vai voltar para buscar a sua igreja. Então essa é a nossa missão. Então as nossas orações, elas estão sendo colocadas, estão diante do Senhor, e na medida que nós vamos orando, é como se fosse um depositário. Nós estamos orando, e é como um incenso que vai chegando às narinas do Senhor, até o momento em que Ele decretar.
e aquilo que Deus decretar está decretado, porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Amém? Outro abre para mim, Salmo 141, versos 2. Suba minha oração perante a tua face com incenso, e seja a vontade de minhas mãos como o sacrifício da tarde. Vou ler aqui mais uma vez, tá, irmã Zilda? Salmo 141, versos 2. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como uma oferenda vespertina. Ou seja, as nossas petições, elas vão subindo. Elas vão subindo. Isso nós estamos falando de algo espiritual. E era o que Deus estava mostrando naquela visão para João, acerca do que estava diante da glória do Senhor. E aí o versículo 9 continua: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Sabe o que nós percebemos, irmãos? Percebemos que no Antigo Testamento, Israel achava que o contato com Deus de Israel era um contato exclusivo. Ou seja, o mistério para Israel estava um mistério oculto. E esse mistério ele vem ser revelado através de Jesus, quando ele declara que a salvação é para todo aquele que crê. Ou seja, o leque ele é aberto, o âmbito da salvação é aberto para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Ou seja, qualquer homem que viesse a se arrepender, ele poderia fazer parte de Israel espiritual de Deus. Então esse sangue de Jesus, ele nos alcançou. Nós não somos da descendência, nós não somos judeus, nós somos considerados gentios. Na realidade, quando nós saímos do mundo, nós agora somos considerados o quê? A igreja do Senhor, o povo escolhido do Senhor aqui nessa terra. E aí diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então, amados, nós percebemos aqui uma visão que Deus deu para João acerca de sua majestade, do que estava ao redor de sua majestade e o que estava para acontecer sequencialmente, a abertura desses selos que serão aqui no capítulo 6. Então é uma visão espiritual tremenda da glória, onde toda a sua criação se prostra diante desse Deus, dessa majestade, aquele que detém todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a força, ou seja, aquele que nele subsiste todas as coisas. Então hoje a igreja, ela não serve a um Deus fraco. Hoje, diante das suas dificuldades, você pode declarar isso aqui, ó: eu sirvo a um Deus de poder, a um Deus de riqueza, de sabedoria, força, honra, glória, a um Deus que tem todo o domínio dos céus e na terra, um Deus que dará curso, um Deus que enxugará dos olhos da igreja todas as lágrimas dos seus fiéis, os que se abdicaram a fazer a sua obra. Olha a grandeza da revelação que Deus dá a João, e que em breve nós estaremos lá nos céus. Então, irmãos, isso era o que eu queria deixar
aqui ao longo desses capítulos, do 4 e do capítulo 5. Amém, pastor? Só uma observação final. Salinho, por favor, volta esses slides aí. Vai voltando, por favor. Aí. Nós estamos vendo ali a figura, né, de Jesus entre os 7 castiçais, né, que representam as 7 igrejas. Né? Mas observem ali na veste de Jesus, o cinto está onde? No peito. No peitoral. O significado da palavra justiça significa, meus irmãos, retribuição. O cinto ali no peitoral significa justiça verdadeira, sem emoção, justa, fiel e retribuição ao que foi feito. Então a justiça do Senhor é perfeita. E nesta visão ele vai ver o Senhor ali, o pastor, né, nos trouxe, abrindo o livro, né? E começa, né, ali o grande, né, a grande revelação através da abertura dos selos. E os selos, né, depois as trombetas e por último as taças, né, eles vêm trazer juízo. E o juízo do Senhor é perfeito. Amém? Em decorrência de tudo que nós estamos vendo aí fora, no mundo, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é perfeito e é o justo juiz. Só isso aqui. Amém, irmãos. Então, eu quero dar uma orientação para a igreja, que você leia, pastor, no próximo nós vamos trabalhar o capítulo 6 e o capítulo 7, senhor? A graça do Senhor. Amém. Então, capítulo 6 e 7. Então, leiam, irmãos, em casa, o capítulo 6 e o capítulo 7. Faça algumas anotações, dúvidas que surgirem, né? Eu estou desde sábado observando desde a semana passada, a intensificando, estudando, olhando os slides, voltando, indo e vai. Aí você vai lá para Ezequiel, você vai ver que essa revelação desse arco, Deus também dá essa revelação a Ezequiel. Vamos só abrir, só para a gente confirmar aqui. Vamos abrir a palavra de Deus aqui, Ezequiel, capítulo 1. Olha aqui, rapidinho, irmãos. Sabe que eu tenho quantos minutos aí? Nenhum? Misericórdia. Olha só, olha o que diz aqui no capítulo 2, no versículo 8 e 9 e 10. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Que rolo é esse? É o rolo que o cordeiro iria abrir, lá em Apocalipse 5:1. Aí ele diz: estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ai. Vamos repetir comigo: lamentações, suspiros e ais. É a abertura dos selos. Então a gente vai perceber aí o Senhor dando sequência ao que ele mostrou ao profeta Ezequiel, o que o povo de Israel estava passando, a condição espiritual de Israel e aquilo que haveria de vir. Então, juízo naquele momento, né? O povo de Israel estava vivendo um juízo, só que era um juízo passageiro, que era o povo de Israel estava sobre o jugo da Babilônia de Nabucodonosor. Só que agora essa mesma visão que ele dá a Ezequiel sobre a abertura do livro não é um juízo passageiro, é um juízo eterno e permanente. Então, irmãos, vale a pena, enquanto nós tivermos fôlego de vida, de pregarmos esse evangelho, desmistificarmos o que está no mundo, que a ideia do mundo é morreu e acabou. Não é. Falávamos sobre isso, né, irmão Adriano, quando nós estávamos ali falando sobre o batismo. Morreu e acabou? Não. Aí
é que começa uma nova história. E é um juízo permanente. Ou é um gozo permanente, ou é um sofrimento permanente. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Alguém quer falar alguma coisa? Irmão, fazer alguma pergunta?